bom, Bia? Boa noite, gente. Boa noite, Camila. Gente, boa noite, Bia. Então, gente, olha só, a Bia, ela faz parte do Varal, né? Então, o Varal é um projeto experimental de arte e educação, idealizado por Bia Lima e Camila Storck, artistas educadoras que investigam os processos artísticos infantis, explorando a produção de cada criança com propostas e vivências sensoriais e experimentais, tanto individual como coletivas. Como extensão de uma plataforma de documentação pedagógica, o Varal ele se tornou, consequentemente, um ambiente referencial para educadores, possibilitando trocas, formações e intercâmbio de práticas docentes sobre o campo da arte e educação. Massa, né, gente? Então, eu convidei hoje Bia, que está representando o Varal. Eu convidei esse projeto para estrear aqui as lives, porque é um projeto que eu gosto muito, sigo, né, tanto enquanto arte educadora. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com Bia. Então, Bia, bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer esse convite. Eu estou bem feliz em estar dentro aí dessa programação de live. E a gente espera aí falando, já vi vários conhecidos e arrasou com a gente. Vamos lá, Bia. Então, Bia, olha só. A gente vai iniciar agora contigo falando um pouquinho sobre o Varal, né? Eu fiz essa introdução agora, mas esse curso do Ateliê Expressivo, ele é muito voltado para educadores, pedagogos e terapeutas, né? Arte terapeutas, psicólogos. Então, Bia, conta pra gente um pouquinho desse projeto do Varal, né? Como é que começou? Diz pra gente. Então, o Varal sou eu, Torque, que também é arte educadora, artista. E nós, história de. A gente sempre trabalhou juntas, estagiou, estudou juntas, e depois a gente foi trabalhar juntas na escola. E aí a gente começou a trocar os nossos processos dentro de sala de aula e viu como eram potentes assim, encontros, e a gente está partilhando essas experiências com crianças de faixas etárias diferentes. Eu dou aula de educação infantil e ela dá aula de educação infantil também para os maiores. Bom, e aí a gente começou, o Varal ele começou como uma proposta de a gente compartilhar, né, esses processos. E como nós duas a gente tem uma relação com fotografia também, a gente começou a registrar essas vivências em sala de aula e compartilhar nessa página que a gente criou, que foi o Varal. Mas o Varal ele se desdobrou para outros projetos, assim. A gente começou a fazer oficinas, começou a dar formação, e, enfim, foi se desdobrando em outras práticas. E aí também virou, consequentemente, também um lugar de compartilhar com outros educadores, assim. E como é que tá essa experiência, assim, de vocês com esse compartilhamento com outros educadores, assim? Geralmente, vocês percebem que só arte educadores ou pedagogos também, para se inspirarem aí nas ideias de vocês de desenho, de pintura, né? Vocês trabalham muito com sensorial, com gesto. Isso. A gente, quando a gente criou a página, a gente começou as pessoas começaram a chegar, né, para a página e ver o nosso trabalho e compartilhar e elogiar. E aí a gente começou a compartilhar mais e a gente fez até uma formação lá no La Greca com educadores da rede pública, que foi muito legal também. E
eles puderam dar alguns retornos assim para a gente, né? Já que também a gente vem de uma realidade de escola privada e a gente também pôde ouvir um pouco assim sobre a realidade deles na escola pública, né? Em relação ao material, em relação ao espaço. Mas agora a gente vai conversar um pouquinho de fato, né? Esse módulo de desenho do ateliê expressivo, a gente vai tratar o desenho, né, da garatuja, e a gente usou aí um termo ao realismo, né? Mas é o desenho de observação que a gente vai conversar com Bruna depois. Mas agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essa garatuja, sobre esses primeiros traços, né, da criança, esses primeiros traços experimentando. Então, assim, Bia, conta um pouquinho da tua experiência, né, como arte educadora e no varal também, né? De forma breve, o que é a garatuja, para quem não sabe, que está em casa, e qual a importância do desenho para essa educação infantil, para esses primeiros anos. Bom, geralmente a aula de artes ela é um pouco engessada, assim, em algumas instituições, algumas escolas. Então, como eu venho de artes visuais, que visa dar mais voz a essa criança, a expressão livre, né, dessa criança. Muitas vezes você se depara com cenários que você não concorda, assim, em relação a, enfim, instituições que não entendem, né, esse formato. E o varal veio muito disso, assim, da gente sentir que na escola a arte era vista sempre como um produto final que você vai mostrar para os pais. E aí a gente quis justamente dar visibilidade para esse processo tão rico que é o dia a dia, que é o eles estarem em contato com diversos materiais, que é a gente proporcionar esse leque de opções para eles, né? Porque não é só pintura, não é só desenho, é muitas outras coisas. A gente... E a Garatuja, no caso, eu trabalho com a educação infantil, que são os pequenininhos, né? Maternal, assim, os babies. E aí, sempre estimulo eles a utilizar vários materiais, né? Materiais diversos, carvão, giz molhado, superfícies verticais, desenhar com água. Então, assim, o Garatuja, ela é o desenho gestual, né? O significado é rabisco, né? Desenho gestual. Então, assim, é um desenho que a gente acha que não significa nada, que é só risco, mas eles estão pensando na hora que eles estão desenhando. O desenho é pensamento também. Então, a gente entende o desenho não como um conteúdo, mas como uma linguagem. A linguagem é uma expressão da criança, a expressão do pensamento dela, de como ela deixa marcas, né? Como ela descobre que aquele risco, aquele lápis, ele faz uma marca no papel. Então, assim, é fascinante, porque é lindo você observar esse momento de descoberta dele. Isso, e é massa, né, Bia, ver esse processo, como o desenho, ele é estruturante para a criança, tanto com relação aos pensamentos, e trazendo agora de forma muito breve, né, gente? Como eu falei para vocês no início, eu também sou arteterapeuta. Então, assim, como esse desenho, ele também é, em alguma medida, terapêutico, né? Então, aqui com Bia, a nossa conversa vai falar um pouquinho da educação, mas como a gente pode aí estar estruturando esses conteúdos emocionais através desse desenho. Esse desenho, né, para a educação infantil, os primeiros anos, e aí toda a parte realmente até do fundamental, a gente pode chegar até aí. Como esse desenho, ele é estruturante, ele é sensorial, organiza pensamento, emoção, né? Então, eu acho interessante a proposta das meninas, né, do varal, porque é justamente de mostrar, desmistificar aí para esses pais, ou para quem não é da área de educação, de arte e educação, que o processo,
ele é muito mais importante até do que o produto final, né? Esse produto final é uma ideia de fato que a gente constrói de massificação de conteúdo para a gente oferecer, mostrar resultado. Mas a proposta das meninas do Varal é justamente mostrar esse registro desse processo, né? A criança descobrindo o traço, se permitindo se arriscar, experimentar, né, Bia? Exatamente. Eu tenho uma amiga que é a Rosa Alberg, ela fala sobre o desenho de imaginação, né? Então, a criança, ela tem coisas invisíveis, né? Então, quando a gente permite que ele desenhe invisível, a gente está legitimando assim, o tempo dele, né? Então, Isso. sobre a pergunta que desenharam, eu nunca fiz de desenhar, escrever o que, é que eles falam, eles desenham, mas eu acho que pode interferir no desenho, assim, porque a criança, ela se apega, ó, ela não desenha e do lado, ela quer levar para casa, ela quer mostrar mamãe, papai, ela quer guardar, então, assim, às vezes você coloca um nome ali, uma coisa, interferindo no desenho, pode ser que ela não goste, sabe? Então, é importante, assim, explicar com a criança, né, que muitas vezes a gente tem mania de... o adulto tem a mania de achar que a criança é um ser que não pode, assim, mas eu acho que ele pode, né? Sei lá, perguntar, eu acho que é melhor do que você entender assim, de uma forma mais difícil de escrever, né? Então, acho que talvez tenha que ter esse diálogo com as crianças, escrever atrás, talvez, ou coisa mais direta, para não entender. Sim, Bia, eu concordo. Eu acho que é importante a gente, principalmente nesses primeiros anos, permitir legitimar, dar vazão aí, né? Isso. A criança ter o seu lugar de fala, né? De se expressar, né? Mas, assim, existe aí, talvez a pergunta foi feita, né? Por uma pedagoga. Então, Sim. talvez exista aí uma perspectiva da pedagogia, né? Em construir junto com essa criança uma narrativa acerca do pensamento, né? Exato. Então, eu acho que o bacana da educação é, de fato, a gente ir conhecendo as possibilidades e oportunizando aos nossos alunos, né? E é isso que vocês trazem no Varal, quando a gente entra para conhecer a proposta de vocês, é sempre muito material, muitas ideias, muitas referências, e isso vai ampliando, né, o leque da criança. E até essa coisa de proporcionar desenhos coletivos, sabe? É muito legal, porque a gente sempre fica naquele padrão de desenhar cada um no papel. E aí a gente sempre procura, assim, colocar rolo de papel no chão, sabe? Permitir que eles tenham esse movimento do corpo, que eles desenham o corpo, né? O desenho, antes de papel, ele está dentro da criança. Depois que ele vai para o papel. Ele está aqui, né? E aí, acho que o importante é a não ficar preso nesse tipo de padrão o desenho da criança, geralmente, na escola, ele é visto como, tá sobrando tempo, vamos botar para cozinhar. E aí, isso é muito reproduzido. Então, eu vivo numa realidade privilegiada em 2 vezes por semana. É uma aula de 45 minutos. Para mim é o céu, porque eu consigo fazer muita coisa, explorar muita coisa, introduzir muita coisa.
várias experimentações assim, nessas aulas. Uhum. Mas Bia, assim, diz. vocês estimulam o pensamento crítico na arte com... Então, Então, surgiu essa questão aí, mas só pra gente finalizar o teu pensamento quando tu fala dessa questão do corpo, né? Antes da gente ir pro papel, a gente já tá com desenho no corpo. Gente, uma sim, referência massa, né? Tanto pra mim quanto pra Bia, as meninas do Varal, Bia e Camila, né? A gente chegou a fazer um curso com o casal, né, os italianos, né, do Segne segue Mossi, Mostre, né? Então, gente, é uma super referência, assim, se super vocês não referência. conhecerem, né, é o Segne Mossi. Bia Lá deu uma no perfil do referência. Varal tem um destaque, que é só do curso que a gente fez, se vocês quiserem ir lá para... Isso. Massa. Então, assim, o ano passado também eu fiz duas formações com eles, então é incrível para trabalhar toda essa parte de gestual. Massa, Camila tá colocando aqui, gente, é o Segnemossi, certo? Isso. Então, para trabalhar toda essa parte performática, do desenho, do gestual, da gestualidade. Então, é muito, muito bom. A gente deixa aí como referência para vocês. E, Bia, a Isso. gente vai começar a fechar a tua participação hoje para a gente convidar Bruna. Foi rápido, tá É vendo? rápido, A né? gente tem que fazer outra, a gente tem que fazer outra. Tu quer só responder essa última pergunta sobre a Quero. questão do desenho e do pensamento crítico? Com certeza. Eu estava até conversando com Camila Stork antes da nossa conversa. E aí a gente estava falando justamente sobre isso, como é importante a gente trabalhar as imagens com crianças, né? As imagens, leitura de imagem, livro ilustrado, a gente começou a introduzir essa prática de levar livro ilustrado, com ilustrações assim, que não entregue rápido a história, mas que deixe assim, a imaginação da criança dar uma fluida, sabe? E procura sempre provocar eles para esse olhar. Gente, sempre faz uma pergunta assim, retórica, uma coisa. Então, assim, essa questão de estimular o pensamento, eu acho que ele, inclusive, é bem importante para Isso. que as pessoas, enfim, chegamos nesse nível, né? Sim. E Sim. aí, a proposta é que através de introdução de imagens de artistas, de referências, ano passado, eu tenho, meu tio Jacaré, a gente sempre fala sobre artista, né? Aí quando você leva um artista para a escola, eles ficaram assim, meu Deus, como assim ele é vivo? Sim. Então, assim, é muito Sim. legal levar essa referência de quem é o artista, assim, o que ele faz. E é bem legal mesmo. Bia, eu achei bem interessante essas últimas palavras aqui que tu trouxe, né? Que reflete muito o trabalho de vocês do Varal e que me representa também enquanto arte educadora, né? Esse lugar que a gente escolheu de ocupar o mundo, né? Então, estimular essas crianças, esses jovens a Uhum, pensar, né? A criar a partir dessas exato. provocações com a arte, né? Pensar e sentir de maneira crítica, né? Camila está trazendo aqui a leitura de imagem é necessária para a construção da leitura Instrução, crítica, isso. Então, massa, exatamente. Camila, é isso, né? A gente oportuniza esse esse grande leque de imagens e de artistas para a criança ir construindo, né? E A sua construindo o própria pensamento referência, né? dela e construindo a opinião dela a partir do desenho, né? Que é a temática que a gente traz hoje. E aí a gente iniciou a live de hoje, gente, com Bia representando o varal,
né? Um projeto que eu acho massa. Então, a gente conversou um pouquinho agora sobre a arte, o desenho para a educação infantil. E a gente conversou um pouquinho sobre a garatuja, né, Bia? Que é esse desenho livre, É um gestual, assunto, diz. é um assunto bem extenso, né? Então, assim, a gente poderia passar a noite toda falando sobre garatuja, sobre educação infantil, porque é um tema que, né, que é polêmico, é meio complicado, Isso. então, mesmo que não se está muitos arquitetadores, mas ela ainda tem esse ponto de a gente Sim, problematizar mais, né? com certeza, assim, gente, aqui é só pra gente dar uma provocada, certo? Pra gente Isso, ir movimentando, trazer aí à superfície temáticas importantes. exato. É, e assim, A gente está oi, diz, super Bia. aberto, se vocês quiserem mandar mensagem, se quiserem falar com a gente está super aberto para trocar ideias. Massa, Bia, assim, essa live a gente vai ficar salva, certo? Aqui no IGTV. Eu vou passar para as meninas também do Varal. E eu acho massa porque a gente trouxe agora essa perspectiva da garatuja, que ela é mais associada ao desenho infantil, mas a gente vai chegar agora com Bruna, do risco experimental, com essa reflexão acerca da garatuja para nós, adultos, né? Jovens, adultos. A garatuja, ela é possível em qualquer idade, né? Então a gente vai conversar um pouquinho agora sobre isso com Bruna e inclusive até, né, gente, a gente tá fazendo esse diálogo entre a arte e a educação e a arte e terapia. Então, a garatuja também como esse processo de se permitir a livre expressão, né? O gestual. Tem muito adulto bem engessado, com medo de criar, com medo de produzir, né? Então, Bia, eu agradeço muito a tua participação, a Obrigada, participação de Camila, eu que Camila agradeço. também. Isso. Foi muito Então, legal. gente, não vamos, ó, Camila aqui, não vamos Não, censurar a garatuja, gente. Então, eu acho que a é isso aí. gente, né? Eu acho que a gente finaliza com Bia agora, com essa frase. Não vamos censurar a garatuja. Então, Bia, muito obrigada, tá? Obrigada pelo convite, amiga. Beijo. Cheiro.